Olá, meu querido, tudo na santa paz. Vamos dar continuidade ao assunto da aula passada, onde nós tratávamos falando sobre política, né? O que seria de nós sem a reflexão política e ética? Que tipo de humanos nós seríamos? Confirmam? Espero que sim. Então, nós vamos dar continuidade a esta aula e nós vamos tratar hoje do pensamento de dois outros contratualistas. O primeiro contratualista que trabalhamos na aula passada é o Thomas Hobbes. O segundo e o terceiro contratualista é, na ordem de explicação, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Aí a pergunta que eu coloquei para você é: todos eles são contratualistas realmente? E o que é que faz deles contratualistas? Eles são contratualistas porque eles quebram a ideia de uma natureza política no ser humano. E quando eu falo natureza política, eu falo de vida social. Para eles, nós vivíamos num estado, mesmo que hipotético, ou seja, pode nunca ter existido de fato, mas existia essa realidade em nós, de modo que nós podemos nos ver antes e depois da sociedade. Ele vai dizer que naquele primeiro estado nós vivíamos de um modo e passamos a viver de outro, depois de um acordo feito entre os homens. Hobbes, você viu na aula passada que vê o homem de uma forma má, egoísta. O John Locke, que também pensa como Jean-Jacques Rousseau, num estado de natureza e numa sociedade civil ou num estado, como nós conhecemos hoje, eles se tornam contratualistas porque eles mostram uma motivação para que esse contrato exista. Então vamos começar a falar desses dois filósofos e como cada um pensa o contrato social. Será que eles pensam igual Hobbes? Um absoluto, um rei absoluto, um governo absoluto? Então, John Locke, ele nasceu de uma família burguesa protestante. Ele foi formado desta forma e ainda teve também educação no nível aristotélico tomasiano, o que é que significa bem arraigado na fé da escolástica. Sendo assim, nós vamos ver um John Locke que já cresceu com a ideia de burguesia na cabeça. Ora, quando ele vai desenvolver o contrato social, essa ideia não poderia ficar de fora. O que vai acontecer com o pensamento de John Locke é que ele não vai concordar com Hobbes e ele começa a discorrer na sua teoria que o estado de natureza não é essa coisa violenta que Hobbes falou. O estado de natureza, nós somos primitivos sim, nós somos racionais também. Não racionais no modo como nós somos hoje, mas a nossa racionalidade não nos leva para uma ideia de guerra constante. A nossa racionalidade pensa apenas nas nossas necessidades. Então ele pensa com um certo otimismo, né? A questão do estado de natureza. Mas tem um problema no estado de natureza, porque se não tivesse, não seria necessário fazer o contrato e passar para o estado civil, a sociedade civil. Estado civil. Será que eu estou pensando em casamento? Tô não. Foi só uma troca de palavras. Então, o que foi que aconteceu? Por que mudou? O que era tão ruim no estado de natureza, já que não era a guerra de todos contra todos, que possibilitou para John Locke fazer a passagem, fazer o contrato? A resposta é simples. A primeira coisa que Locke vai dizer é diferente de Hobbes. O direito de natureza, que é o direito à vida, não é o único direito existente lá no estado de natureza. O ser humano tem mais direitos no estado de natureza. Além do direito à vida, porque nós sabemos hoje que o ser humano tem direito à vida, né? A preservação da sua espécie, nós vamos encontrar também o direito à liberdade, que foi cortado por Hobbes. Ele diz: nós temos que ter garantido o nosso direito à liberdade, porque já o possuíamos no estado de natureza. E a conclusão dele é que, e não digo nem conclusão na verdade, eu digo introdução, que não havia antes. Outro direito que nós vamos ter para Locke é o direito de propriedade privada, que não nasceu com o Estado, nasceu já desde a nossa vida primitiva no estado de natureza. Então, para Locke é muito simples. A nossa vida é boa. O problema é que existe um quarto direito, que é o direito de guerra.
E o direito de guerra faz com que as pessoas queiram fazer justiça com as suas próprias mãos. Como isso pode gerar uma guerra de todos contra todos? Olha a diferença de Hobbes aí. Para Hobbes já é. Para Locke pode se tornar quando o direito de guerra não é controlado. O direito de guerra, então, ele é um empecilho da vida boa no estado de natureza. Aí entra o pensamento lockeano de contrato social. Se o direito de guerra é um problema, vamos fazer um acordo entre nós. Ninguém mais vai exercer o seu direito de guerra, nós damos esse direito ao Estado. Em compensação, o Estado garante a todos nós a liberdade, o direito à vida e a propriedade privada. Diante dessa realidade, você está vendo o geral da teoria de John Locke, como ele pensa essa passagem, como ele pensa esse contrato, essa visão otimista, diferente da visão hobbesiana de um homem mau e violento. Outra coisa interessante para nós pensarmos em Hobbes é que quando Locke discorre sobre o estado de natureza e a passagem para o estado, ele vai desenvolver uma ideia bem específica de estado, tanto de estado de natureza quanto do estado à sociedade civil. Vamos pensar aqui. Se você imaginar que Hobbes vai dizer que o rei pode tudo, vai dizer que o governo é absoluto, Locke diz que o governo não é absoluto. O governo não sendo absoluto, ele precisa ser dividido em relação ao poder. E nós começamos a ver outra lógica se desenvolvendo aqui no pensamento de John Locke. Repetindo para ficar mais claro na nossa cabeça. O Estado tem uma obrigação: garantir o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Mas o que é propriedade privada? É outra coisa que John Locke vai deixar bem claro para nós. O estado de natureza é uma terra sem leis, é governada apenas pelas nossas vontades, isso é uma coincidência com Hobbes, mas diferente de Hobbes, nós somos bons, não bons, mas ele tem um certo otimismo, que nós não somos violentos, é um meio termo, que quem vai dizer que é bom vai ser o Rousseau, na verdade, no sentido literal do termo. E nós vamos ver um Locke que vai desenvolver a ideia de propriedade privada devido àquele seu pensamento burguês. Ora, crescendo numa cultura burguesa, pensando nisso em toda a sua formação acadêmica, a lógica dele é muito simples para a propriedade privada. Por que ele argumenta que a propriedade privada existe desde o direito de natureza? Porque desde que nós vivemos de forma primitiva, nós temos consciência do que é meu e do que é seu. As mínimas coisas. Para ele, a propriedade privada é qualquer coisa que eu possa chamar de minha, inclusive aquilo que se estende do meu corpo. Aquilo que eu possuo parece que é uma parte de mim. Isso, para Locke, é a propriedade privada. Isso se efetiva e podemos dizer que a ideia de Estado, em John Locke, ela tem como principal objetivo, ou um deles, essa defesa da propriedade privada, que é o pensamento burguês. Uma última coisa em Locke que eu acho interessante demais ser tratado aqui é que nós conhecemos a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que foram formulados pelo Montesquieu, um filósofo também desse período, pode falar dele depois. John Locke pensa, antes de Montesquieu, também três poderes. Não são iguais, mas são muito parecidos. Vamos começar então. O primeiro poder, para Locke, é o poder legislativo, supremo, de onde nascem as leis. O segundo poder é o executivo, que nunca pode se envolver com o legislativo. O executivo tem que ser totalmente diferente e existe apenas para fazer valer as leis criadas. Bem parecido com o nosso, né? O que muda mesmo é o último. O terceiro poder, para John Locke, é o poder federativo, que serviria para as relações exteriores. É a relação que os estados terão, uma vez que cada um tem sua própria autonomia quando se constitui Estado. Outra coisa interessante em Locke, diferente de Hobbes, é que ele tem uma certa tolerância religiosa.
Locke defende que o Estado não pode se valer da religião para fazer política. A lei civil é de uma lógica contrária à religião, então cada uma cuide da sua vida, dirá John Locke. Tranquilo, galera? John Locke, então, contratualista, grande contratualista. E agora eu vou falar de Rousseau para a gente fazer um paralelo caso de tempo, tá? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau teve uma vida muito difícil e se acredita que, quando eu falo difícil financeiramente. Sofreu muito mesmo. Como ele teve uma vida assim, os teóricos acreditam que o pensamento dele nasce dessa vida sofrida que ele teve. Então, Jean-Jacques Rousseau, estando na França, vê acontecer um concurso da Academia de Dijon, que era para justificar, em poucas palavras, qual é a contribuição das ciências e das artes para a vida humana moderna. Todos os concorrentes elogiaram, falaram bem. A Revolução Industrial estava efervescente naquele período, as ideias iluministas estavam efervescentes, tudo estava concomitando com o progresso humano acima de tudo. Então, a maioria dos concorrentes vão enaltecer a ciência, vão elogiar a arte como melhora do ser humano, faz o homem ser melhor. Jean-Jacques Rousseau escreve um livro, e neste livro ele vai deixar, claro, ele primeiro fez a defesa da academia e depois nasceu um livro, né? Que é a defesa das ciências e das artes. A defesa não. O estudo das ciências e das artes. Talvez eu esteja trocando o nome, mas vai estar aí em cima o nome real do livro, que eu não estou conseguindo lembrar agora, combinado? Mas isso não é importante, porque eu não estou fazendo roteiro nenhum aqui. Eu estou falando diretamente com você e lembrando da minha própria cabecinha. Continuando. Jean-Jacques Rousseau, ao ganhar esse concurso com uma teoria contra, porque ele foi o único que escreveu contra, é o que nós sabemos pela história, ele vai ganhar, de certa forma, uma certa ideia contratualista. A proposta dele na Academia de Dijon já era uma ideia contratualista. Então o argumento dele é simples. O estado de natureza não era mau, era bom, em sua plenitude. Uma vez que o homem sai do estado de natureza e vem para a sociedade civil, aí sim ele se corrompe e se torna o que nós conhecemos hoje. Esse homem político, ou de política ou de politicagem. Então, Jean-Jacques Rousseau desenvolve sua filosofia contratualista, argumentando-se, baseando-se numa teoria que é a teoria do bom selvagem. A teoria do bom selvagem, meus queridos alunos, é uma teoria que justifica que, por natureza, o homem é bom e que gradativamente, na vida que ele vive, mesmo que individual, porque é assim que Jean-Jacques Rousseau pensa o estado de natureza, nós somos livres, felizes, mas sozinhos. De acordo com essa lógica de Jean-Jacques Rousseau, que já é baseada na teoria do bom selvagem, nós não precisamos de mais nada para ser felizes. A nossa vida no estado de natureza, regida pela razão, olha, ele concordando com Locke, em parte, cuidado, porque ele discorda dos dois, você vai ver. Quando ele diz que nós somos guiados pela nossa razão no estado de natureza, ele vai dizer que o que guia a nossa razão não é a curiosidade natural da filosofia. O que guia a nossa razão no estado de natureza, são as necessidades básicas. Então, Jean-Jacques Rousseau, eu vou chamar ele só de Rousseau, tá, galera? Para não ter perigo de eu confundir o J com John Locke. Então, Rousseau, quando ele pensa as nossas necessidades, ele diz que nós temos 4 necessidades grandiosas e a nossa razão, 99% das vezes, está voltada a isso, sem novidades, somente um saciar. Essas necessidades são comer, beber, dormir, e a quarta eu vou explicar agora. Vamos reestruturar essas 3 que eu falei de forma mais exemplificada. Se o ser humano tem algo para comer, um lugar para dormir, se ele tem um amor
para viver. E quando eu falo amor, você pode imaginar aqui, como está no seu livro, sexo, né? Se ele tem essas três coisas, ele passa a vida dele inteira voltando-se a isso. Ele não tem tempo para ser mal. Diz Rousseau. O quarto grande item aqui dessa conversa nossa é o fugir da dor. Porque uma vez que eu fujo da dor, é fugir do sofrimento. Então a guerra não tem espaço. Além disso, Rousseau vai dizer que dentro do estado de natureza, nós somos regidos, além dessas quatro necessidades, por dois grandes sentimentos, que são próprios da vida humana, totalmente oposto a Hobbes agora. Para Rousseau, nós temos um sentimento de piedade. E esse sentimento de piedade é aquele que não nos faz querer o mal, mas nos faz querer o bem, por exemplo, dos mais próximos. Diante de uma realidade dessa, mesmo sendo sozinhos, se nós vemos alguém numa situação complicada e está ao nosso alcance ajudar, a gente faz o mínimo para ajudar aquela pessoa, pelo menos o mínimo, não é assim? Então, para Rousseau, isso já existia dentro do estado de natureza. O homem, na sua grande maioria, claro que a gente não pode falar de indivíduo para indivíduo, ele está falando do ser humano. Ele vive o sentimento de piedade. O segundo sentimento que ele vai viver é o sentimento de perfectibilidade. Perfectibilidade é a noção que nós temos de fazer tudo bem feito. Então, se eu faço sozinho uma casa e percebo que o meu vizinho está fazendo uma casa também, mas se nós fizermos juntos as coisas podem sair muito melhores, eu vou querer a ajuda do meu vizinho. Essa ideia de perfectibilidade para Rousseau fez com que as pessoas se unissem. Mas como as pessoas não são iguais, essas pessoas vão se juntando de uma forma diferente. Como assim? Os que têm e os que não têm. Os que são proprietários e os que não são proprietários, aqueles que só têm a vida. Então, esse sentimento de perfectibilidade enalteceu a diferença que existe entre os homens. Isso fez com que nascesse a guerra de ricos contra pobres. Se desencadeou a diferença social. Solução que Rousseau vai dar é justamente buscar reformular esse contrato. Como não há mais possibilidade de voltar atrás, fica claro que esse contrato aqui não foi feito por todos os homens, ele foi feito pelos proprietários, pelos ricos, numa forma de subjugar os pobres e os não proprietários a gerar dinheiro para eles. A propriedade privada foi o maior problema da humanidade. O homem se encontrava livre e agora se encontra a ferros. Principal culpado, propriedade privada, vai dizer Jean-Jacques Rousseau. Mas tudo está perdido? Não. Jean-Jacques Rousseau vai defender o que nós chamamos de vontade geral. É preciso, uma vez que nós éramos individuais no estado de natureza e vivíamos bem, mas migramos para a sociedade civil, agora pensar como seres coletivos. É preciso pensar uma vontade geral. Não vamos confundir a vontade geral com a vontade de todos. A vontade de todos é a soma de vontades particulares, onde um deseja, o outro deseja e às vezes nem discutem o que desejaram para ver se é a mesma coisa. A vontade geral é o estipulamento de um estado onde cada um é regente, onde as vontades são únicas porque nós respeitamos uma lei que é maior do que nós. Então, a partir dessa ideia de Rousseau, nós vamos pensar numa certa democracia direta. O Estado, ele é formado não pela vontade de cada um. O Estado é maior do que cada um. O Estado é maior do que todos. O Estado é a vontade geral. O que é a vontade geral de uma forma mais direta? É a realização das vontades de todos que pensam de forma coletiva. Então, dentro dessa lógica, você percebe um pouco da crítica que ele faz ao Estado, mas não é de todo ruim. Ele acredita que esse Estado pode ser salvaguardado com essa reformulação do contrato. Ok, galera? Então, é isso. Quando eu paro para pensar nesses três contratualistas,
eles são bem diferentes, apesar de surgirem dentro de uma mesma perspectiva política. Hobbes, o homem é violento, então é uma necessidade migrar para o estado de natureza. Locke, quando ele pensa no estado de natureza, o homem pode ser bom, o homem está vivendo a vidinha dele, ele pode ser mal também, mas ele tem um certo otimismo. Então é conveniente que façamos o contrato. Já Rousseau diz: foi um mal desnecessário fazer o contrato. O homem é bom e agora, amarrado a ferros, ele precisa se sair de tudo aquilo que ele foi um dia e refazer-se dentro de um estado. A partir disso, a vontade geral vai reger e vai guiar todos os homens. Ok, galera, terminei. Aquele abraço. Espero que tenha ajudado vocês a refletir e me diga depois qual desses tem mais razão. Valeu!